Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos esse domingo com grande espírito de fé, reverência, submissão ao Santo Padre, o Papa Leão XIV. Rezamos e pedimos a graça da nossa fidelidade, da nossa perseverança na Santa Fé Católica. Os apóstolos São Pedro e São Paulo são essas colunas que fundamentam a nossa Santa Igreja. Foram mártires, por isso padre com os paramentos vermelhos. São Pedro foi escolhido por nosso Senhor, como nós já conhecemos, para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. E dessa primeira escolha de nosso Senhor para fazer parte do grupo, São Pedro depois recebeu um novo chamado de Jesus, uma nova escolha para governar os apóstolos, governando a igreja que nosso Senhor fundou sob a sua pessoa. O apóstolo São Paulo é posterior, ele passa por um caminho de conversão, como nós também já conhecemos, e vai ter uma grande e importante missão na vida da igreja, o início da pregação do Evangelho aos pagãos, aos gentios. São Pedro começa pregando aos judeus, a conversão do judaísmo ao catolicismo, e o apóstolo São Paulo, de modo especial, começa uma conversão direta dos pagãos ao cristianismo, ao catolicismo. E depois que passou por aquela conversão milagrosa, retirou-se para um deserto na Arábia, onde passou 3 anos. E nesses 3 anos desse longo retiro espiritual, foi inspirado por nosso Senhor diretamente com as verdades do Santo Evangelho. Porque o apóstolo São Paulo, embora ele seja contemporâneo de Jesus, mas ele não vivia ali na região onde nosso Senhor viveu os seus 33 anos. São Paulo é do ano 8 da era cristã, quando Jesus morre na cruz, tem por volta aí dos seus 25, 30 anos, mas não estava ali em Jerusalém. Mas logo que começa a vida da igreja, São Paulo começa, como um judeu muito dedicado à sua fé, começa a perseguir os cristãos, até que ele vai ter aquele encontro milagroso com o nosso Senhor, a caminho de Damasco, e reconhece que ele julgava que defendia a causa e a honra de Deus, e na verdade ele estava contra Deus, embora baseado naquilo que ele foi instruído, educado, julgava estar acertando os seus passos. Mas o homem disposto sempre a trilhar o caminho da verdade. Nosso Senhor o inspira e nosso Senhor mesmo conduz a igreja. Quando o apóstolo pergunta a Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça? E Jesus então mandou que ele fosse à cidade de Damasco, e lá se apresentaria a ele um homem da igreja, chamado Ananias, que iria encaminhá-lo para a comunidade, para a vida da igreja. São Paulo é batizado, depois ele começa a ser perseguido, passou por esse longo tempo, esse retiro no deserto, na Arábia, e depois ele vai começar a sua missão evangelizadora. Mas ele teve uma grande preocupação, baseado naquilo que o próprio Senhor lhe inspirou. Ele precisava conhecer Pedro, porque não o conhecia. Nosso Senhor revelou tudo sobre o Evangelho. E São Paulo então dirige-se a Jerusalém para conferir a sua doutrina com a doutrina de Pedro. Embora tenha sido inspirado, instruído diretamente por Jesus, mas a autoridade para ensinar na terra foi deixada por Jesus na pessoa de Pedro e na igreja. Mesmo tendo milagrosamente, diretamente tendo sido inspirado por Jesus, precisava conferir a sua doutrina com a doutrina de Pedro. E precisava receber de Pedro a missão de evangelizar. E por isso ele vai a Jerusalém, encontra-se, conhece São Pedro, e aí
começa, podemos dizer oficialmente, a sua missão, em nome da igreja, a missão de evangelizar. Depois os dois vão acabar sendo martirizados em Roma, São Pedro e também o apóstolo São Paulo. São Pedro foi martirizado, pregado numa cruz, de cabeça para baixo, e São Paulo foi decapitado. Como cidadão romano, tinha o privilégio de não morrer condenado à cruz, no olhar deles uma morte mais digna, teve a sua cabeça cortada. Mas os Atos dos Apóstolos nos colocam São Pedro preso logo depois do começo da vida da igreja. Herodes já havia mandado matar São Tiago, foi o primeiro apóstolo martirizado, e a sua fama cresceu entre os judeus. Ele então prendeu a Pedro. E julgando, queria apresentá-lo numa festa da Páscoa, para condená-lo à morte. Milagrosamente, o Senhor mandou que o anjo, durante a noite, fizesse com que nenhum soldado percebesse, as portas todas se abrissem, as correntes se partissem, e Pedro saiu milagrosamente da prisão. A igreja inteira orava ao Senhor por ele. E assim como o Senhor vai conduzindo a igreja em todos os percalços, dificuldades, crises que a igreja vai enfrentando, como conduziu Pedro, milagrosamente passando por esses soldados, saindo da prisão, porque precisava viver a missão deixada por nosso Senhor de evangelizar o mundo inteiro. O quanto nós devemos ser gratos a Deus, nosso Senhor, por sermos católicos. Deus facilitou para nós o caminho, nos trouxe a Santa Fé Católica. Penso que a maioria de nós, ainda recém-nascidos, batizados, filhos da igreja, filhos de Deus, filhos da igreja, educados na infância nessas verdades fundamentais da salvação. E por isso nós estamos aqui, por graça e misericórdia de Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E precisamos guardar e perseverar nessa mesma fé até o fim de nossas vidas. Mas vamos hoje olhar de modo especial para a autoridade de Pedro, e para a Santa Igreja. O catecismo diz o seguinte, aquele antigo terceiro catecismo, bem rasgadinho, porque eu estudei nele aqui, tá rabiscado aqui. Dizei precisamente o que é necessário para alguém ser membro da igreja. Para alguém ser membro da igreja, é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da igreja. Perguntinha básica de catecismo, Para nós pertencermos à igreja, o primeiro ponto é o batismo. A nossa vida da igreja, a nossa fé, nas verdades fundamentais da fé, nos sacramentos. A nossa reverência, reconhecimento e submissão ao Santo Padre e aos legítimos pastores da igreja. E a perguntinha seguinte diz, e quem são esses legítimos pastores da igreja? São o pontífice romano, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores, os outros sacerdotes e, de modo especial, os párocos. Autoridade de Pedro. Às vezes nós ouvimos isso, que joga uma conversa fora. Eu não preciso de igreja para me salvar. Não é placa de igreja, nome de igreja que vai me salvar. Ou outros trazem outra afirmação. Basta que eu tenha fé, que eu creia em Jesus. Essa igreja, ou qualquer outra igreja cristã, são todas iguais, o mesmo caminho de salvação, tudo a mesma coisa. Eu gostaria de trazer alguns pontinhos da Escritura, porque muitas vezes nós ouvimos isso, ou pessoas que batem a nossa porta, se dizem cristãos, seguidores de Cristo, na verdade, de algumas coisas que lhes convém, e não propriamente do Cristo por inteiro. Seguidores da Bíblia,
mas na verdade de alguns pontos que lhe convém, e não integralmente a Sagrada Escritura, ou que batem a nossa porta, falando essas asneiras, ou muitas vezes algum membro da nossa casa, da nossa família, ou alguém que fazia parte, que era filho da igreja e abandonou a sua fé, e vem sempre com essas mesmas coisas. Não, a fé está no coração, né? Deus está em toda parte. Por que eu tenho que ser católico? Por que eu preciso me confessar? Por que eu preciso da missa? Ou, em resumo, por que eu preciso ir à igreja católica? Respondendo àqueles que se dizem cristãos, e para fortalecer a nossa fé e termos argumentos. Em primeiro lugar, a autoridade deixada por Jesus a São Pedro. O evangelho de hoje, de São Mateus, nós acabamos de ouvir. Jesus perguntou aos apóstolos: o que as pessoas estão dizendo aí sobre mim? Né, já se entenderam a missão, não se era bom ou mal, mas o que haviam entendido da missão de Jesus, quem ele era de fato. E trouxeram para Jesus, né, várias respostas. Uns dizem que o Senhor é João Batista, né, que não morreu, que ressuscitou, outros que é Elias, que é Jeremias, ou algum outro grande profeta. Aí Jesus perguntou aos apóstolos: mas e vós? E vocês? O que vocês já entenderam da minha missão? E São Pedro, já inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que vieste a este mundo. E nosso Senhor vai mostrar na frente de todos os apóstolos que São Pedro havia professado a verdade, não porque era mais sábio, mais inteligente, e nem era o mais deles, mas porque foi inspirado por Deus. Não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, não foi um conhecimento natural, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. Então, quando alguém vier contestar a autoridade de Pedro, da igreja, a nossa santa fé católica, dizer que não é necessário eu ser católico para me salvar, baseado na Escritura Sagrada, essa passagem de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Gostam tanto de citar capítulos e versículos para impressionar? São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Vou encontrar essa passagem do Evangelho. Tu és Pedro, e sobre essa pedra que tu és, apontando para ele, olho no olho, pertinho, no singular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais, continua a passagem do Evangelho: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Porque depois alguém poderia contestar algum preceito eclesiástico que não seja, não é diretamente inspirado, mas com a autoridade da igreja. Mas Jesus deixou a autoridade a Pedro. Tudo que decidires nas questões de fé, tudo que ligares na terra será confirmado ligado no céu. Tudo que desligares será desligado nos céus. Respondendo aquilo que diz: eu não preciso ir à igreja para eu poder ser bom, para seguir Jesus, para me salvar. Será que não? Jesus deu aos apóstolos a missão de batizar. E colocou como condição para a nossa salvação o batismo. Aquele que não renascer pela água e pelo Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. São João, capítulo 3, versículo 5. Outra passagem, a missão, os apóstolos de batizar: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todos os povos e batizai-os, para que todos creiam, sejam batizados, se salvem. São Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Se eu preciso ser batizado, e onde acontece o batismo? Na igreja. Então, para ser batizado, eu preciso ir à igreja. Ao menos essa primeira vez, eu preciso ir à igreja, porque é na igreja que eu recebo o batismo. Por que eu preciso me confessar? Eu confesso diretamente a Deus.
Só Deus perdoa os pecados, e todo o perdão vem de Deus. E é verdade. Mas vamos à Escritura Sagrada, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Jesus, logo depois da sua ressurreição, apareceu aos apóstolos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem vocês perdoarem, ficarão perdoados. E os pecados que retiverem, que não perdoarem, não serão perdoados. E aonde eu vou me confessar? Na igreja. Então eu preciso ir à igreja para receber o perdão dos pecados. Porque Jesus colocou essa condição. O perdão que vem de Deus e que necessariamente passa pela igreja, pelo ministério sacerdotal, dos apóstolos, dos seus sucessores, e a quem enviaram nessa missão. Então eu preciso ir à igreja para me confessar. Por que eu preciso ir à missa? Jesus colocou como condição para a nossa salvação a Sagrada Comunhão. Capítulo 6 do Evangelho de São João, chamado Evangelho do Pão da Vida. Mais precisamente, versículos 53 e 54. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E quando Jesus, aí nosso Senhor lá na última ceia, vai transformar, transubstanciar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. E deu aos apóstolos o poder de fazer o mesmo. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que o fizerdes, fazei em memória de mim. Quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá a vida eterna. Então, se eu penso, se eu desejo, se eu quero realmente ir para o céu, eu preciso comungar. E onde eu comungo? Na igreja. Onde o pão transforma-se no corpo e no sangue de nosso Senhor, na Santa Missa. E a missa acontece aonde? Na igreja. Eu preciso ir à igreja, participar da Santa Missa e preciso da comunhão. E a igreja, com a autoridade deixada por Jesus, que o Evangelho de São Mateus diz hoje, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. A igreja impôs como preceito eclesiástico a nossa Santa Missa Dominical. Então as verdades estão todas interligadas. Não é somente em algum ponto pincelar algumas passagens do Evangelho. E assim poderíamos colocar inúmeras passagens. Nosso Senhor anunciou aos apóstolos o Espírito Santo. Que Ele iria para o céu, enviaria a eles o Espírito Santo para confirmá-los na fé. E a igreja vai nos dar o sacramento da confirmação da crisma, que é o sacramento próprio do Espírito Santo. E onde recebemos? Na igreja católica, no templo, dentro da igreja, no templo sagrado. Apenas alguns pontos para nós, para reafirmar a nossa fé. Isso, obviamente, se nós, a partir do momento que nós cremos na igreja, nem nos preocupa muito saber em quais capítulos e versículos tais verdades, porque cremos na igreja, então temos a tranquilidade e a segurança da fé, de que tudo aquilo que a igreja ensina é o caminho da verdade, o caminho da salvação. E por isso não nos preocupamos muitas vezes em saber capítulos e versículos que falam dessa ou daquela verdade, porque eu creio na igreja, e é a verdade maior que me conduz, que me dá essa segurança. Eu creio na igreja, na autoridade do Papa, na autoridade da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, que sempre governou e governa a Santa Igreja. Isso dá segurança à minha fé. Por isso, de modo algum, nos preocuparmos, nos interrogarmos, nos questionarmos porque ouvimos uma coisa ou outra. Porque os capítulos e versículos que são citados por aqueles que se dizem cristãos, mas não são católicos, são sempre os mesmos. Porque diz lá na Bíblia que não é proibido fazer imagens. Uma passagem, né? Imagens para serem adoradas, cultuadas, enquanto Deus não fará para ti imagem de tudo que há no céu, debaixo do céu, na terra. Tem lá, passagem bíblica. Imagens para serem
adoradas e cultuadas enquanto Deus. Mas toda a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus. Quem fez o curso bíblico ano passado com o Padre Júlio, certamente ouviu isso. Não só alguns pontos, toda a Bíblia é sagrada. E esse mesmo Deus que deu essa proibição de se construir imagens para serem adoradas enquanto Deus, foi o mesmo Deus que depois deu uma ordem para Moisés, para construir uma imagem de uma serpente, mais ainda que a figura do maligno, uma serpente de bronze, e ser colocada num ponto mais alto do acampamento dos judeus, porque eles estavam infestados, né, por serpentes venenosas e mordendo muitos deles. E aquele seria o sinal. E todos aqueles que ao serem mordidos, picados pela serpente, olhassem para aquela serpente de bronze colocada no lugar mais alto do acampamento, ficariam curados do veneno dessa serpente. Mas foi o mesmo Deus que, ao mandar construir a Arca da Aliança, mandou-se construir a imagem de 2 anjos, 2 querubins, em sinal de adoração, prostrados, né, por cima da Arca da Aliança. O mesmo Deus. Em algum momento Deus falou a verdade, em algum momento contradisse a sua própria palavra. Aí vão falar de Nossa Senhora, da Virgem Maria, como sendo uma pessoa qualquer. Aí poderíamos, né, discorrer aqui, gastar tantas outras passagens da Escritura da grandeza de Nossa Senhora, porque foi escolhida pelo Senhor, porque fez em mim grandes coisas, aquele que é todo-poderoso, cujo nome é santo. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos hoje nós agradecermos a Deus, por nós termos a tranquilidade da nossa consciência, a tranquilidade, né, da santa fé católica. E pedimos a graça da nossa perseverança, porque precisamos viver a nossa vida católica, precisamos viver a nossa vida sacramental, para que se fortaleça em nós a fé, a esperança, o amor a nosso Senhor. O ser batizado na Igreja Católica é a garantia plena, total da nossa salvação, é o primeiro passo para sermos filhos de Deus e filhos da Igreja. Mas precisamos viver a fé do nosso santo batismo. Os sacramentos, como nós falamos, existem para nós recebermos o perdão dos pecados pelo sacramento da confissão, a Eucaristia, para nós, tendo nos confessado, sermos alimentados com o corpo e o sangue do Redentor, a Santa Missa, para nós e todos os outros sacramentos. Então, que nós vivamos a vida sacramental, vivamos integralmente a nossa santa fé católica, para podermos nessa fé perseverar, nessa fé morrermos fielmente e um dia recebermos a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.